Fala, investidor e investidora, tá no ar mais uma edição do Mover Voices, podcast semanal que sempre apresenta uma voz relevante do mercado financeiro. Hoje aqui comigo, nessa apresentação, tenho o prazer e a honra de receber pela primeira vez meu amigo Diego Keber, editor da TC Rádio. E aí, Diego, tudo bem? Tudo certo, Vini, um prazer participar aqui do Mover Voices, um programa sensacional, sempre tive vontade de participar e finalmente estou aqui. Então, obrigado pelo convite. A honra é nossa em tê-lo aqui com a gente. E hoje, Diego, a gente vai receber aqui, a gente vai ter o prazer de conversar com o homem das certificações. Pensou em certificado, pensou em Fábio Lousada, economista e fundador do grupo Eu Me Banco. E aí, Fábio, tudo bem? Muito obrigado pelo aceite ao nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Vini e Diego, uma honra, né, começar a estrear comigo aqui, então espero que seja uma boa estreia. Ah, com certeza, com certeza. E agradecer vocês pelo convite, e é uma honra participar aqui. Vamos que vamos. É a primeira vez que a gente conversa, né, Fábio? Mas o Diego, você já teve uma experiência, já participou do Expresso da Tarde, programa que ele apresenta junto com o Gabriel Medina, né? Isso, a gente Foi legal? Foi legal. A gente falou sobre o Nubank, sobre o case, falamos um pouco de Banco Inter também. Ah, ponto positivo. A situação das fintechs, né? Foi um papo bem interessante. E um papo que o pessoal aqui também que acompanha o nosso Mover Voices também tem interesse. Vamos ver se vai dar tempo da gente falar de tudo isso também, né? Porque hoje a gente tá gravando quarta-feira, o episódio ele é transmitido, você que está nos acompanhando agora aqui nessa transmissão inédita, às quintas-feiras, portanto... Hoje, no momento que você está ouvindo o episódio aqui à noite, as ações do Inter já estrearam lá nos Estados Unidos, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes, Fábio, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória, né? Você é economista, queria saber, você escolheu economia, escolheu ir para essa área dos números, porque foi uma única opção, uma vocação que você descobriu desde cedo, como que você começou a percorrer esse caminho? Eu cresci praticamente em banco, né? Porque eu estudei na Fundação Bradesco. Ah, tá. Então fui caminhando para isso, tanto é que com 18 anos eu já entrei no banco, entrei no Bradesco na época como escriturário. Mas eu gostava muito já de falar de mercado, de investimentos, de um banco como um todo. Eu queria entrar num banco, eu queria isso, crescer num banco. Isso foi lá no Paraná? Porque você nasceu no Paraná, né? Com um mês eu vim para São Paulo. Ah, então você nasceu no Paraná, mas o coração é paulista. Ah, paulistano. Paulistano, bem paulistano, porque o meu pai trabalhou no Bradesco por 38 anos e ele tinha as mudanças, muitas mudanças. Inclusive ele é do Rio Grande do Sul. E aí foi pro Paraná, foi quando eu nasci. Ele ficou 2 anos no Paraná só, então eu não tenho nenhum parente no Paraná. Assim, só nasci lá e depois eu vim para São Paulo. Ah, e aí desde então... Ainda jovem, você trabalhou na Fundação Bradesco, estudou, né, na Fundação Bradesco, porque o seu pai trabalhava no banco, e você quis seguir mais ou menos a carreira que o seu pai já percorria. Isso, porque como eu estudava na sede aí do Bradesco, aí na Cidade de Deus. Então eu ficava aqui na sede e do lado toda a estrutura do Bradesco. Então eu ficava lá no clube do Bradesco, então eu saía, jogava futebol, aí ia lá todos os bancários lá, de terno, gravata. Eu falei, é aqui que eu quero ir. Ah, que legal, Fábio. E foi fácil conseguir fazer esse caminho? Porque apesar de ter um pai que já está na carreira, você construiu sua própria trajetória, né? E você focou muito nessa questão de certificados, certificações. Até no livro do Fábio que eu estou segurando aqui, o Manual do Investidor Leigo, diz que você é a pessoa que tem mais certificações que existe à disposição do brasileiro, né? Todas as que existem aqui no Brasil, você tem. Perfeito, isso mesmo. Algumas venceram, porque como eu saí do banco... Por exemplo, CGA eu deixei vencer, PQO, Ancor eu deixei vencer. Então eu falo que eu sou o profissional que mais tirou certificações, que agora eu já estou deixando algumas para trás. Mas foi algo que para mim foi muito... Assim, para mim o mercado, Vini, quando eu iniciei no banco, a minha faculdade para mim era o banco na época. Assim, eu ia para a faculdade, só que eu respirava, o que eu tenho que fazer para crescer no banco em si? E aí eu ia para a faculdade e estudava coisas do banco. Então eu ia para a faculdade, quais são os números do banco? Tinha aula lá acontecendo, eu pegava as coisas do banco e estudava. Então eu fiz até o primeiro ano de contabilidade, não gostei porque era muito fechado, e aí eu fui para economia. Só que assim, eu demorei uns 8 anos para se formar. Ah, por quê? Por conta disso, porque para mim era o banco. A prioridade não era a faculdade. Não era a faculdade. Então as oportunidades de crescer no banco, às vezes eu tinha que mudar de cidade. Eu mudei 2 vezes de cidade. Eu fui de São Paulo para Floripa, depois de Floripa eu fui para Campinas. E aí, cada vez que eu mudava, a grade não acompanhava. Então eu estava no 3º ano,
voltava pro segundo. Aí tava pro terceiro, voltava pro segundo. Então demorou. Mas por quê? Porque eu focava muito no banco. E como tinha essa parte da graduação que não estava andando tanto, falei, quer saber? O banco valoriza a certificação. Então você o que mais vai ter certificação. E aí que eu fui para esse lado. E aí eu fiz CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, CGA, CNPI, PQO, Ancor, CFE Level 1. Ó, vamos ver se o Diego tá esperto. Repete todas as certificações que ele falou, Diego. Putz, aí você me complica. É muita coisa. Mas Fala eu queria aí, perguntar, como é que foi o processo para tirar todos os certificados? Como é que você fez para tirar esses certificados? Como é que foi o processo? Quanto que você estudou? Por onde que você estudou? Eu sempre me considerei autodidata, né? Então eu pegava uma apostila e engolia essa apostila. Eu nunca tive um curso presencial. O único curso presencial que eu fui fazer foi pro CFA, que foi na CFA Society. Mas eu fiz por quê? Pelo networking. Uhum. Por isso que eu fui no presencial. Porque, pô, o cara tá no CFA e conhecer gente. Quem dava aula era o diretor do Bradesco, diretor do Itaú. E aí eu fui pelo networking, porque eu prefiro estudar sozinho. Então todas elas foram apostilas que eu tirei e estudava, e marcava. Praticamente todas foram assim. Ou então, cursos online, sempre nessa pegada. Para mim sempre funcionou muito bem. Eu nunca fui o cara do presencial. Eu não sou tão a favor do presencial, e aí a questão até da faculdade mesmo, porque eu chegava na faculdade e aí, 7h30, sei lá, começava a aula. 8 horas o professor começava a dar aula. Ficava conversando aqui, aí era intervalo, e aí assim, horas líquidas era muito baixo. Você ia lá, perdia a noite toda para ter 2 horas líquidas de aula. Pô, não tem um aprendizado aqui contínuo, algo que para mim fazia sentido. E eu fiz cada vez foi uma faculdade. Eu fiz 4 faculdades diferentes. Então não dá pra falar que era o problema de uma faculdade, porque o cenário se repetia em todas as que você passou. Todas, são faculdades privadas ali. Pode falar o nome dela? Pode. Então eu comecei na Uniban. Da Uniban eu fui pra FMU. FMU foi depois a Unip, que foi Unip Campinas, depois Unip São Paulo. Então foi toda essa trajetória. Foi. Ô Fábio, e aí, para você estudar sozinho, eu quero falar sobre disciplina, porque você precisa ser bastante disciplinado, além de já ter um talento nato, você comentou, né, que é autodidata nesse sentido. Mas estou falando de disciplina porque para os investidores que estão acompanhando aqui a nossa conversa, é talvez uma palavra fundamental para ter sucesso no mercado financeiro. É você ser disciplinado. Isso você construiu ou já nasceu com você também essa disciplina? Isso eu construí. E se eu tenho a escola hoje é por causa de disciplina. Porque quando eu estava no último banco, eu trabalhei no Bradesco, depois eu fui pro Santander, Citibank e Itaú. Em março de 2019 eu saí do Itaú para fundar a escola. Tinha, no mercado na época, não tinha um morning call cedo para o profissional, para o especialista. Porque o especialista, 9 horas, ele está rodando já, ele já está atendendo o cliente. Né? Falei, vou criar um morning call muito cedo, só que vou trabalhar às 9 ali. Então, eu tenho que jogar esse morning call às 7 da manhã. Então, eu acordava às 4 da manhã todos os dias para ter todo esse morning call, porque eu não tinha a estrutura que tem para a TC, né? Eu visitei aqui toda a estrutura, não tinha essa estrutura. Pegava as notícias, reunia, criava um modelo em PDF, em áudio e vídeo, gravava no YouTube. Você fez isso por conta? Por conta. E aí, 7 horas da manhã, tava lá. Para todos os especialistas, né? Para todo o mercado. E você era o Acorda Mercado, né? Acorda Mercado. E você disponibilizava onde? Eu disponibilizava no YouTube, Spotify, jogava lá. Que legal. Jogava num grupo de WhatsApp, que, sim, cresceu muito, foi muito rápido. Bateu mais de 10 mil pessoas, então era muito grupo de WhatsApp. Até tive que pegar um robozinho lá para enviar pro WhatsApp. Porque senão você tinha que gastava um tempo só nesse momento do envio. Isso, e a disciplina, uma parte da disciplina é isso, porque foram 450 edições, 450 dias úteis sem falhar nenhum dia. Nossa, que legal. Diego. Eu nunca falhei. E eu viajava, ia fazer no aeroporto, assim, não falhava. Não deixava de entregar o conteúdo. Deixava. E aí você comentou, né, que você foi pulando de faculdade em faculdade, e aí você resolveu focar mais na certificação. Foi daí que surgiu a ideia de criar a Eu Me Banco? Foi daí, e foi da necessidade de eu ser um cara com propriedade para falar de certificação, para falar que certificação não é o mais importante. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer, né? Qual que é a importância da certificação para quem quer trabalhar no mercado financeiro? Muito bom, porque quando você não tem certificação,
E você fala, a certificação não é tão importante, cara, porque não tem certificação, mas eu tenho. Então eu falo, certificação é a habilitação. E ponto. É a habilitação, você quer trabalhar numa alta renda de um banco, CPA 20, você quer ser um especialista de investimento, trabalhar como especialista em investimentos, é o CEA, ser um planejador financeiro SFP, analista CNPI, é o que vai te dar, ele vai te dar uma base. Mas a prática mesmo, eu aposto que, por exemplo, os analistas aqui, eles não aprenderam o que eles aprenderam no CNPI. Eles aprenderam no dia a dia, abrindo o relatório, lendo, camelando ali todos os dias. Então a certificação, ela é importante porque ela te habilita. Para você exercer uma função, você precisa. Ele te dá também as regras, te ajuda ali nessa base. Só que o que eu via no mercado, e aí foi a ideia do Delmi Banco, foi o mercado todo vendendo certificação como tira a certificação e vai trabalhar já. Ah, o cara tirou o CNPI e pronto, você tem emprego de analista. Não. Ah, tirou o CEA, agora você vai virar um especialista. Não é assim. Por quê? Faltava a prática. Então, o que eu vim é a certificação, eu entrei para atrair os alunos e depois eu ensinava a prática, né? Que é vende o que eles querem, entrega o que eles precisam. Eles precisavam da prática. E aí a gente cresceu, a escola cresceu vendendo prática. Hoje, 80% da nossa receita é prática e 20% só certificação. A prática quer dizer o quê, por exemplo? Você abre um relatório junto com os seus alunos, mostra para eles onde que ele tem que olhar? O que é essa prática? A gente quebra em 4 pilares. Tem a certificação, que é a habilitação, mas a gente tem o conhecimento técnico, habilidades comerciais e o comportamental, que envolve networking. Então, no conhecimento técnico, abrir um relatório, abrir um home broker, fazer uma aplicação, mostrar o dia a dia mesmo, ler uma carta de gestor, o dia a dia. Quando a gente entra no abordagem comercial, é importante você simular uma conversa, objeções. Ah, quero tirar todo o meu dinheiro aqui e mandar para o concorrente. Como que você retém isso? E aí o outro é o comportamental, network, fit cultural. Fit cultural, para mim, ele acaba com muita gente. Muita gente vai bem, sai falar de investimentos, mas está desconectado. Por exemplo, o cara que tem a cabeça de Bradesco não tem cabeça de BTG. É totalmente diferente. Se o cara de cabeça de BTG entrar no Bradesco, o cara de cabeça de Bradesco entrar no BTG, ele não dura 3 meses. Então o fit cultural é muito importante. Qual que é a diferença das culturas desses dois bancos? Você deu exemplo de um banco mais tradicional, maior, e de uma fintech, né? Qual que é a grande diferença de cultura entre essas duas instituições? A diferença é quando eu penso num BTG, numa XP, eu estou pensando que eu posso entrar lá e virar sócio desse negócio. Então eu vou trabalhar até 10 horas, 11 horas. Se tiver que trabalhar no final de semana, eu vou trabalhar. Eu vou fazer minha vida agora. Entendeu? Pegar uma fintech, eu posso virar sócio da fintech, eu posso ir para IPO, eu tenho esse sonho. Então eu tenho uma cabeça dessa forma. Se eu venho para um banco mais tradicional, trabalhar de sábado, esquece. Ah, dá 18 horas, esquece. E tem gente que tem essa cabeça, não tá errado, ele quer, quer aproveitar mais a família, ele não tem essa cabeça. Então se eu pegar um cara desse que preza pelas 8 horas de trabalho, que preza não trabalhar no final de semana e jogar para um banco desse que quer sócios, ele vai sofrer. E o cara que quer ser sócio, ele entrar num banco desse, que 18 horas manda ele embora, eu quero ficar trabalhando mais. Não, deu o seu ponto, fecha o sistema. Não, mas eu quero trabalhar mais. Esquece, senão o sindicato vai vir aqui. Então é muito diferente. Então um é para quem busca crescimento e o outro é para quem busca segurança. Segurança, assim. Busca ali uma hierarquia, um plano de carreira, quero ser diretor do banco. Dá para crescer. Só que dificilmente você vai virar um sócio do Bradesco. Assim, tem uma hierarquia grande, uma cultura. Só que você entra num BTG, XP, você tem mais chances. Você tem uma resistência, assim, no banco tradicional até onde você pode chegar, né? Pelo menos para a maioria das pessoas. Mas aí voltando justamente sobre isso, porque o Diego citou uma palavra aqui que é importante, né? Que é a questão da segurança. Você trabalhou em grandes instituições financeiras, né? Você falou do Bradesco, citou o Itaú, Santander, o Citigroup também. Legal. Aí quando você tá lá em 2019, que você tá no Itaú, aí você fala pro seu pai, que fez uma vida inteira no banco, vou sair do banco. Pra fazer o quê, meu filho? Pra abrir minha própria escola, pra abrir meu próprio grupo. Qual foi a reação do seu pai, da sua família? Acho que segurança é uma palavra que deve ter vindo nessa conversa, né? E a segurança, meu filho, vai se sustentar como? Rolou isso ou não? Acabou rolando pouco. Uhum. Por quê? Por ter o Acorda Mercado, me ajudou muito. Você já tinha ali uma base. E na época,
eu assistia muito, eu comecei a assistir muito marketing digital. Então, eu conheci o Érico Rocha, o 6 em 7, e falei, puta, isso aqui tem caminho. A primeira coisa que ele trouxe é a questão da reciprocidade. Você entrega tudo. E aí, na época, eu peguei e gravei o curso inteiro de CPA 10, CPA 20 dei de graça no YouTube. Aí, sim, arrumei muito inimigo naquela época. Os concorrentes ali que tinham curso... O curso era R$700 no mercado. Eu peguei, gravei e dei de graça na época. Você foi quase o Mr. M, revelando aí os truques da mágica. E aí, isso, assim, bateu ali 100 mil visualizações os cursos. Que legal. E aí, puta, aquilo me deu uma base. Falei, o que eu lançar hoje, eu vou conseguir vender. E aí, o meu pai entra nessa história que ele já tinha assinado o PDV no Bradesco, ele tinha saído, ele estava 1 ano fora do mercado e só falava de política. Sabe quando aposenta? É só política, aí time. Futebol que a gente não vai falar muito aqui. Não, talvez a gente passe por isso aí, né? Vamos ver. É só política e futebol. E também tinham duas pessoas que trabalhavam comigo que a gente pensou e fez o seguinte, ó, vamos abrir a escola de educação e vamos abrir também um escritório da XP na época. E aí, beleza. Então, eles saíram comigo para abrir o escritório da XP. Então, a ideia era abrir os dois. Quando a gente começou a operação... e aí eu trouxe meu pai para cuidar do financeiro. Ah, seu pai trabalha com você hoje? Trabalha, é um dos sócios agora. Que legal, meu. E aí, eu trouxe ele para ser o financeiro da empresa. E aí, o que aconteceu? Tinha um financeiro, eu ia cuidar da escola... e os outros 2 iriam cuidar da assessoria. Quando a gente iniciou, aí tinha 2 times muito fortes acontecendo. O primeiro time era da escola, bombando, minhas visualizações crescendo, precisamos lançar o curso para começar a monetizar. Uhum. E do outro lado, o time dos assessores, a gente acabou de sair, a gente precisa ligar para o máximo de cliente para levar. E eu tinha uma carteira também de clientes. E aí... tinha aquele time, aquela briga. E aí, qual que a gente vai dar foco? E aí que a gente resolveu separar. Então, os outros 2 saíram, foram pro escritório da XP, inclusive, e eu segui com a escola com meu pai. Então, a gente já tomou esse baque logo de início. E aí, a gente começou com aula presencial, e a aula presencial de certificação, assim, é muito ruim. Porque você fica ali 20 dias dando aula, o negócio não anda... Você perde o mês todo para ter uma sala de certificação. E, assim, em termos financeiros era muito baixo, porque tinha um custo muito alto, aluguel aqui em São Paulo é alto, e você perdia, assim, a receita era muito baixa no final das contas. Então o salto foi mais lógico para ir para um online. Aí eu fui para online. E aí eu comecei a gravar tudo no online, e aí logo depois veio a Fran é minha esposa, ela estava no private do Bradesco. E aí eu falei, Fran, vamos lá, vou começar a expandir aqui, vou precisar de alguém para tocar toda a retaguarda, operacional. E ela, assim, topou na hora também. Caramba. E ela estava bem consolidada. Ela foi conversar com a superintendente dela na época, a superintendente falou, vocês vão colocar todos os ovos na mesma cesta? Ela falou, vamos. Que geralmente fala, diversifica. Vamos. Apostaram. Apostamos, e ela veio comigo. E aí a gente teve o primeiro ano ali sofrendo ali um pouco mesmo com o presencial e começando a colocar o online, até que a gente iniciou com a prática, que era meu sonho grande. Meu sonho grande era a prática. E aí eu fiz a primeira comunidade, que foi a comunidade PI. Então, Comunidades Profissionais de Investimentos na época. E aí a gente, sabe o tal de 6 em 7? Já foi quase o tal de 6 em 7, já na primeira turma. Foi para ter uma demanda aqui. Que legal. Foi um negócio assim muito bom. E aí a gente começou a escalar. A turma saiu de comunidade PI, porque o Santander tinha a corretora PI, e aí dava conflito. E aí a gente criou o PAAP, que aí veio o Programa Advisor de Alta Performance, que foi o grande diferencial nosso. Que é o PAAP. Isso, que a gente forma um profissional completo pro mercado, especialista de investimentos completo. E a gente foi escalando. A receita foi disparando, o faturamento. Se quiser, a gente fala de faturamento aqui também. Vamos falar de faturamento. Claro, como que... assim, antes do faturamento, eu fiquei pensando aqui, né? Porque 2019 você sai do banco, mas aí em 2020 tem algo que eu tenho certeza que te afetou a mim e ao Diego também, que é a pandemia. Como que você passou por esse momento? Aí a gente vai chegar no faturamento. Que você falou em faturamento, os olhares da nossa audiência já falou, opa, como que é? Porque tem muita gente que quer empreender e acompanha o nosso programa também. Foi legal você contar um pouco dessa trajetória toda, que o começo não foi fácil, né? Até pra gente chegar no faturamento que você vai contar daqui a pouco pra gente. Mas por falar em dificuldades, como que foi o momento da pandemia? Por ser aulas online, teve um impacto menor? Como que foi?
Eu acredito que até ajudou. Ah, tá. Porque os presenciais fechados, as pessoas tinham que se adaptar ao online. Então a gente estava preparado. Eu teve pessoas que iniciaram também projetos parecidos com o meu, só que presencial. Ali matou a operação deles. A gente já estava preparado para online em março de 2020. E aí você saiu na frente. E aí a gente saiu na frente e deu um baita boom. Ou seja, foi o timing perfeito, então. Acabou sendo um timing perfeito para entrar com online, para crescer turma. Foi o timing perfeito, praticamente. Ô, Fábio, e aí sim, você teve esse momento que foi mais difícil, você teve 2 sócios que acabaram deixando o projeto, porque foram apostar em outro lado, seu pai continuou com você na parte financeira, a sua namorada, né? Esposa agora? A esposa. A esposa veio junto, abraçou o projeto, colocaram todos os ovos na mesma cesta e a coisa acabou dando muito certo. Falando em faturamento hoje, o que representa isso, né? Quanto vocês estão faturando, quais são as projeções que vocês têm aí para os próximos meses também? Eu gosto de falar de faturamento, de crescimento, por quê? Porque eu quero que a minha escola vá para IPO, igual vocês foram. Ah, que legal. Eu tenho isso. Então, eu já tenho uma cabeça de que, a gente é capital aberto. Se dá um Google aí pesquisar, Eu Me Banco, você vai saber ali quanto que a gente faturou. Porque eu já tenho uma cabeça de que, a gente vai para IPO. Falo pro meu time, a gente vai para IPO. Então, não tenho nenhum problema de falar de faturamento, de crescimento. No primeiro ano, ali nos percalços, a gente começou em março de 2019. Então, o ano todo, ali a gente fechou com quase 400 mil, mais ou menos. Que foi no finalzinho do ano, que foi essa turma, que ajudou a alavancar. Mas a gente trabalhava e ficava ali. Aí, no segundo ano, 2020, a gente cresceu para 2 milhões de faturamento. Aí, 2021, a gente foi para 4 milhões de faturamento. Dobrou? Dobrou. E esse ano a gente já passou 4,5. Nossa, que legal. Então a gente está praticamente no meio do ano. Praticamente não, estamos no meio do ano. Você tem aí uma margem que promete ser bastante próspera, né? Pelo menos o que tudo indica. O que a gente tem planejado, só mantendo o que a gente está fazendo, é para passar dos 11. Que legal. Parabéns, Fábio. Parabéns a você, a todo o time. E qual que é a sua projeção pro IPO? Quando que vocês estão pensando em entrar com o pedido? Eu coloco um horizonte aí pro time para 2025. Tá, eu penso ali para 2025. Como que é hoje a estrutura do grupo? Vocês têm quantos funcionários? Quantas pessoas fazem parte hoje do grupo Eu Me Banco? Hoje a gente tem 20 colaboradores. A gente acabou de se mudar para Paulista. Legal. Então a gente pegou uma sede próxima das instituições financeiras. E a projeção para o final do ano são 40. Vai ter 3 pessoas que vão iniciar já em julho. A projeção é fechar o ano com 40 colaboradores. Dobrar o número também do time. Isso. E aí uma curiosidade, eu vou passar a palavra pro Diego de novo, mas de onde veio o nome Eu Me Banco? Porque é muito bom. É muito bom. Porque é muito bom. Foi uma ideia sua? Foi a ideia da Fran, da minha esposa. Ah, pô, parabéns pra elas aí. Parabéns, Fran. Se a gente pensou em alguns nomes, ela veio com esse. Falei, puta, faz todo sentido, porque eu tô saindo de um banco pra me bancar, né? E ficou Eu Me Banco. Ficou bom demais. Fala aí, Diego. E a empresa tem um esquema meio startup mesmo, né? O estilo de trabalho, o ambiente de trabalho é bem startup mesmo. Bem startup. A gente tem lá um lugarzinho pro pessoal descansar. Eu falei da questão de ser sócio. 2 já viraram sócios. Legal. 2 colaboradores viraram sócios. Então a gente já tem 6 sócios hoje. Ronaldo também tá aqui, é o cara que cuida de carreiras, é um dos nossos sócios. Então a gente já tem 6 sócios na operação. Porque eu falo, você vai trabalhar muito, só que você vai crescer aqui. E aí a empresa cresce, você vai junto. O dia que a gente foi, vai junto. Eu falo, o dia que a gente for pro IPO, todo mundo fica rico. Essa que é a verdade. Essa que é a ideia. Esse que é o projeto. E muito boa sorte, muito sucesso pra vocês. Antes do IPO, com certeza você vai voltar aqui. Com certeza. No Mover Voice, mas depois do IPO aí tem que voltar mesmo. É promessa. Ô, Fábio, e de onde veio a ideia em focar em quem quer trabalhar no mercado financeiro? Porque eu vejo muitas pessoas criando projetos focada na pessoa que quer investir. Então você pega aquela pessoa que está começando a investir agora, você teve um período no Brasil, esse mesmo que a gente comentou da pandemia, com uma Selic muito baixa, então as pessoas não queriam deixar o dinheiro ali parado na poupança, e aí todo mundo falou, para você que começar a investir agora, o caminho é esse daqui. Surgiu muita coisa na internet, né? Não só a partir da pandemia. Antes disso também, você já tinha influenciadores digitais, Natália Arcuri, Thiago Nigro, enfim, tantos outros por aí. Mas você não, né? Você focou o seu modelo de negócio em pessoas que querem trabalhar no mercado. De onde veio essa ideia de focar nesse nicho específico? Tá, ótimo ponto, Vini, porque isso aqui não tem como sair daqui sem falar disso. Porque tem uma pesquisa da B3, não sei se vocês chegaram a ver essa pesquisa, falando da recomendação do especialista, do gerente.
E hoje, e nessa pesquisa falou que apenas 2% das pessoas confiam na recomendação do gerente. 2%. Ou seja, tem um trabalho aí de melhorar esse gerente, melhorar esse especialista. Porque os influenciadores estavam chegando, batendo no gerente, batendo no especialista, e tinha que bater mesmo, porque tava feia a coisa, com taxa DM de 5%, 6%, tava muito ruim. Mas ninguém pensou, puta, mas a gente precisa educar essa base, precisa educar o gerente, precisa educar o especialista. Então a gente foi com esse cenário, porque eu preciso formar o melhor especialista para atender melhor esse cliente. Então a nossa missão, por isso que eu falo que não podia sair daqui sem falar disso, a nossa missão é falar para o especialista que você tem que atender bem esse cliente, você não tem que jogar produto ruim, colocar produto ruim, olhar só para o banco, o cliente é seu, o cliente não é do banco. Se o cliente for seu, você carrega ele para onde você for. Se você atender ele nos Estados Unidos, o cara fica 20, 30, 40 anos, é o assessor da família. Você tem que ter essa cabeça. Não é porque o banco está falando, ó, vende capitalização que você vai vender. Você vai matar a sua carreira, não é curto prazo. Faz o legal para o seu cliente, você vai crescer com ele. Então, nisso que a gente trouxe. Então, o nosso programa é para formar o especialista com essa cabeça, de transformar o mercado de fato. Então, nossa cabeça eu preciso subir esse número da confiança do especialista, do gerente, que foi muito maltratado no banco, porque ele maltratou muitos gerentes. Acho que todo mundo os clientes, desculpa. Acho que todo mundo tem uma história de alguém que foi machucado por um bancário. Uhum. E quais são as grandes oportunidades que tem no mercado financeiro hoje de emprego mesmo, de mercado de trabalho dentro do mercado financeiro, que a Unibanco pode ajudar a conseguir, né, essas vagas? Perfeito. Vocês podem falar de instituição? Pode, claro. Tranquilo? Então, olha só. O Santander abriu uma vaga, não sei se vocês viram, Santander AAA. Uhum. Puxa, eu ouvi, mas muito por cima. Como que funciona esse negócio? Eles estão pegando um híbrido de agente autônomo e bancário, que é um agente autônomo CLT. Então, qual que é a ideia deles? Eles abriram 1.200 vagas, que eles querem preencher em torno de 100 por mês, até em um ano, Brasil todo, para ter uma remuneração fixa, ali como CLT, todos os benefícios de um bancário. Só que qual é a diferença? A diferença é que quando você entra no Santander para esse projeto, eles já te dão 100 clientes. Você já começa com 100. Então, a remuneração variável já começa com esses 100 clientes. E aí a ideia é que você comece com esses 100 clientes, você ganhe corpo e aí você comece a crescer a sua carteira. Caramba. Puxa, legal Então, esse projeto. uma pegada diferente deles que eles criaram. Então, é o Santander AAA. 1.200 vagas? 1.200 vagas Brasil todo. É bastante vaga, hein, Diego? Bem legal, bem legal. Ô, Fábio, e essas instituições financeiras, você citou esse exemplo aqui do Santander, elas te procuram hoje? Porque o que você falou, né? O gerente às vezes acaba machucando o cliente, a experiência do cliente não é legal, e isso acaba, muitas vezes, prejudicando a imagem do próprio banco. Porque o cara fala, então quero ter uma dor de cabeça diferente, eu saio de um bancão, vou para o outro, eu vou para uma fintech, a gente daqui a pouco vai falar das fintechs também, mas enfim, o banco acaba perdendo aquele cliente porque a experiência dele com o gerente, com o assessor dele não é legal. O pessoal sabe que você faz um trabalho que é reconhecido. Essas instituições, esses bancos, eles chegam a te procurar para falar, ô Fábio, me indica alguém aí, pessoal que já se forma na sua turma aqui, ó, já passa para fazer um estágio aqui, se for legal a gente já efetiva. Rola esse tipo de comunicação hoje em dia? Acho que isso é legal falar porque a gente ficou ali 2 anos e meio, B2C, formando bons profissionais. Esses profissionais, eles foram entrando nos bancos. Então, por exemplo, o Itaú tem o Ion, que é a parte de investimentos deles. Uhum. A gente colocou 160 alunos dentro do Ion. Caramba. Então, o que aconteceu? O pessoal, os profissionais começaram a falar, ó, puta, vocês têm que trazer eles para cá. Então, hoje, por exemplo, todo especialista do Ion, quando ele entra no banco, ele tem 2 meses de treinamento. 2 semanas é com a gente. Ah, caramba, que que legal, meu. Tem essa doItaú. Do Santander, que eu trouxe as 1.200 vagas, a gente vai treinar esses 1.200. Vocês vão treinar todos. A nossa escola. Que demais, Então, meu. o BTG, a gente fez um evento com eles ali, dentro do auditório do BTG, levamos 90 alunos para eles também captarem talentos para lá. Puxa, que A gente legal. estava uma semana atrás na XP, com a XP Future, que eles também, e o XP Future é legal, que o foco deles é não bancários. Uhum. É o comercial, o cara comercial da Natura, comercial da Boticário, o cara desenrolado, piloto de avião, tudo. Caramba. Menos bancário, que é a XP Future esse projeto. Então a gente tá vendo de tocar a parte do projeto com eles também, fazer alguma parceria. Ontem a gente falou, também fez uma live ali com eles. E a gente tá
tá nos principais ali. O próprio Bradesco está sempre conversando. O próprio diretor já veio, o diretor da área de investimentos do Bradesco, ele já num post do LinkedIn lá, já falou do nosso programa, que ele traz muito aluno de lá, já validou lá também. Então, assim, as instituições, elas vieram muito, principalmente nos últimos 6 meses, elas vieram muito fortes. É isso que eu chamo de marketing orgânico, hein? Aí sim. Foi. Ô, Fábio, para quem tá acompanhando a gente aqui e tem o sonho de trabalhar no mercado financeiro, tem o sonho de trabalhar numa grande instituição, o que você pode falar para essa pessoa? Para além dos conhecimentos técnicos que essa pessoa evidentemente precisa ter. Quais características pessoais um bom profissional, um profissional de sucesso no mercado tem que ter? Tem que ser curioso, tem que ser bom de relacionamento interpessoal, tem que gostar de pessoas. Quais dicas nesse sentido você pode dar para quem está acompanhando a nossa conversa? Muito bom, porque você precisa gostar de pessoas, não tem jeito. A gente pega essas vagas onde você vai atender um cliente, e eu já falei, se quer... Um bom especialista, ele fica 20, 30 anos com o cliente. Já tem que gostar de pessoas. Não tem jeito. Então, você tem que desenvolver essas habilidades. Você tem que ser muito curioso. E trabalhar no mercado financeiro, mercado de investimentos, não é nada fácil. Tá? Não vendo nenhum sonho. Não é fácil. Por quê? Porque aqui no mercado, a gente tem um negócio que não tem nenhum mercado, que é informação perecível. A gente se mata de fazer um morning call aqui, entregar um monte de conteúdo, chegou à tarde e mudou tudo. Já perdeu a validade. Perdeu a validade. Quando você vai ao dentista, o dentista faz uma conferência daqui a cada ano para falar das mudanças. Médico. O nosso não. O nosso é uma conferência todos os dias. Então, se você não gostar de assistir um morning call, se você não gostar de acompanhar alguém falando de mercado, não é para você. Você vai pirar com esse negócio. Se você não gostar. Então, para mim, para um bom profissional, ele tem que gostar de mercado. E gostar de mercado é pegar, assistir os podcasts, por exemplo, acompanhar os conteúdos que vocês trazem, que vocês trouxeram isso. E por isso que muito investidor acaba virando especialista depois. Acaba virando um assessor de investimentos. Porque ele já tem essa base. Então, se você gosta de investimentos, imagina, eu já gosto de investimentos. Vou desenvolver outras habilidades. Habilidade comercial, vou desenvolver essa habilidade de conversar com pessoas. Porque aí eu consigo me tornar um especialista e eu ganho nas duas pontas. Eu ganho orientando clientes e melhoro também para mim. Porque é diferente você falar com o investidor, porque o investidor tem o perfil dele. Então, por exemplo, sou muito arrojado e compro muita criptomoeda. É o meu perfil. Só que quando eu viro um especialista, o Vini é um perfil, o Diego é outro. Eu não posso passar o meu perfil para eles. Tem que ter essa empatia, né? Tenho que entender que um é mais conservador, o outro é mais arrojado e fazer a adequação. Então, é um ajuste que você faz, de você não ver só para você e você começar a ver para outras pessoas. Aí você cria uma carteira. Então, você tem que ter essas habilidades diferentes de um investidor em si. Diego. Eu tinha separado aqui uma pergunta que você comentou da questão dos gerentes, que vocês estavam procurando sempre melhorar o gerente em si, mesmo que o banco pedisse para o gerente sugerir um produto que não fosse tão bom. Você acha que nesse caso tem algum problema da direção do banco nesse sentido? Você acha que tem algum movimento dentro dos bancos para melhorar a situação? Depende muito do setor onde você está. Você pega, por exemplo, o varejo em si, que é quem ganha até R$4.000, por exemplo, está dentro do varejo e não tem gerente. É um público que os assessores não entraram muito ainda. Você pega um assessor, ele vai pegar a carteira ali de R$300.000 para cima. Então é um público bem desassistido. Esse público desassistido, ele acaba tendo tarifas mais altas, taxas mais altas, produtos piores. É quase dizer que quem ganha menos acaba pagando mais? Sim, isso acontece muito no mercado. Acontece muito. E também as pessoas menos qualificadas, elas começam ali também. Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Ela não faz o cálculo de, se eu colocar um consignado aqui, empurrar esse consignado, eu vou ferrar o cara. Nem sabe o que vai acontecer. Não sabe a capitalização ali, se resgatar antes, perde dinheiro. Acaba nem sabendo fazer muito essa conta. O dinheiro que está perdendo na poupança. Então, às vezes ele nem conhece, que está iniciando o mercado. E aí ele passa isso para o cliente. Deixa na poupança, faz uma capitalização. E aí vai jogando produtos ruins. À medida que ele vai conhecendo mais, que ele tem acesso a treinamentos, tem acesso aos influencers, ao conteúdo de vocês, ele começa,
Tem alguma coisa errada. Só que quando ele evolui, o que acontece? Ele já muda de segmento. Ele vai para clientes que têm mais dinheiro também. Ele vai para um Prime, Personalité, Select. Hoje, esses segmentos, eles batem de frente com as corretoras. Então, é uma evolução. Quando ele evolui, ele acaba indo para um segmento maior. Aí evolui para investimentos, ele vai para uma área de investimentos mesmo, vira um especialista de investimentos. Então, assim, é meio que trabalho de formiguinha. Você tem que treinar a base. Só que a base, muitas vezes, é difícil você treinar essa base. Então, você já tem que focar ali no gerente de alta renda, no especialista, que aí os produtos são bons. E como melhorar essa base? Qual seria a solução para isso? Ah, tem que entrar na escola dele lá, né? Tem várias formas. Eu acho que a primeira é o que vocês fazem. Trazer muito conhecimento. E trazer que essas pessoas que vocês treinam, que quando vocês estão dando conteúdo, vocês estão treinando. Se interessem pelo mercado. Se interessem não só em investir por conta própria, mas para entrar num banco e mudar a realidade de um banco. E você falando isso, Fábio, me faz lembrar aqui bastante também, não sei se você conhece o Tato Barros, mas ele foi agente autônomo durante bastante tempo, hoje ele é sócio aqui do TC, e ele fala sobre isso, né? Já falou publicamente algumas vezes, que ele muitas vezes indicava para o cliente dele um produto que para ele, a gente, não era o melhor, que ele ia ganhar menos, mas era o melhor para o cliente. Mas pensando no longo prazo, que no curto prazo poderia não fazer tanto sentido ali, mas no longo prazo, vou manter esse cara tem uma carteira legal, esse cara vai confiar em mim, se o resultado dele for bom, a tendência é que no médio e longo prazo, o resultado seja bom também, melhore com o tempo. Então é ter uma relação realmente, como você falou, gostar de pessoas, né? Você colocar o cliente também ali num grau de importância para que ele fique satisfeito com a assessoria que recebe. Perfeito. Se o cara entra ouvindo essa mensagem do Tato, pronto, já entra com outra cabeça, ele não vai ser um cara que vai ficar empurrando o produto. Então, vocês já levam muito a mensagem, vocês continuarem levando, a gente levar a mensagem, para esse profissional entrar com essa cabeça já. Ô Fábio, você fala bastante dos profissionais, né? E a sua escola, o grupo Eu Me Banco, a gente já falou aqui para quem está chegando agora na nossa transmissão inédita, mas a gente falou que é focada para quem quer trabalhar no mercado financeiro, para quem quer tirar uma certificação e atuar dentro de um banco, dentro de instituições financeiras. Mas o seu livro, Manual do Investidor Leigo, conheça as regras do jogo pelo olhar de um especialista. O livro que você escreveu, quando você escreveu esse livro? Eu escrevi ele em 2020. 2020. Então, aí, cerca de 2 anos. Ele é focado no investidor, né? Perfeito. Ele é focado no investidor, mas tem uma pitada diferente que eu nunca tinha visto em nenhum livro. Quem que é o assessor? Quem que é o analista? Quem que é o especialista? Porque o cliente ele entra perdido. Ele não sabe o que o consultor pode fazer, o que o assessor pode fazer, aonde está o gerente pode ir. Por exemplo, ele não sabe que o assessor não pode recomendar. Ele não sabe disso. O assessor não pode chegar para ele e falar compra A ou compra B, né? Ou então, compra ações da Petrobras que está barato. Ele não pode fazer valuation. Isso aí é o papel do analista, CNPI. Então, no livro eu trago isso. O analista ele vai fazer isso. O especialista vai fazer isso. O assessor. E até é bom para quem quer trabalhar no mercado entender isso. Que às vezes eu não tenho muita aptidão para... Eu não gosto de me relacionar com pessoas. Tem muito analista bom que não relaciona com pessoas. Mas sabe muito, lê gráfico, lê tudo. Pode ser esse o caminho. Pode ser esse o caminho. Porque o analista vai falar o seguinte, pessoal, fiz a análise de Petrobras está barato. E ponto. Agora, para quem tanto faz. Aí o papel do assessor, do especialista dentro do perfil do meu cliente tem espaço para ações. Então o analista falou que Petrobras está barato, então vamos colocar Petrobras na carteira. Então é um complemento. Eu estava lendo o seu livro ontem à noite, por causa da nossa entrevista aqui, e você cita a teoria da contabilidade mental. Eu gostei muito. Eu peguei até uma aspa aqui, que diz o seguinte, abre aspas para o Fábio. É o psicológico de cada um que determina quem será ganhador ou perdedor no mercado financeiro, fecha aspas. Bom, a partir dessa teoria da contabilidade mental, para quem está ouvindo a gente falar, teoria do quê? O que é essa teoria e como o psicológico, Fábio, é importante na hora de tomar decisão de investimento? Eu acho que é o mais importante. É o mais importante. A gente pega o último prêmio Nobel de Finanças, foi focado em finanças comportamentais, não foi à toa. Porque o racional, ele pesa muito, o racional. E os viés, eles são muito pesados, os viés. Vai falar para alguém que está perdendo dinheiro no investimento para vender esse investimento. É muito difícil. Porque quer recuperar no mesmo investimento, né? Sempre no mesmo investimento. Ele não vai olhar a tese do lado,
que tá melhor, que dá para crescer mais, ele não vai olhar. E é essa teoria que você cita no livro, né? Isso, é exatamente isso. De você conseguir ganhar dinheiro com outras ações. Não é focado, você fica muito focado na perdedora, que você ancora, né, na perdedora. E aí você fica com uma carteira cheia de ações ruins, porque você quer recuperar na ação. Porque muita gente não considera prejuízo quando não vende. Qual que é a diferença, né? Até que ponto o fundamento de uma empresa ela se torna irrelevante na sua estratégia de investimento, né? Por exemplo, se tem uma pessoa que tem uma carteira, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais recente, por exemplo, Magalu. Né? Magazine Luiza subiu muito na pandemia, de repente despencou, agora está 10% do valor do pico. Quando que uma pessoa pode olhar para um tipo de ação dessa e falar, putz, o fundamento não está mais suficiente para minha estratégia de investimento? Eu acho que quando a pessoa entra com fundamentos, dificilmente ela sai. Eu acho que a grande maioria entra sem fundamentos. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque se ele entende os fundamentos em si, ele vai saber exatamente se agora é a hora de manter com o ativo ou até comprar mais, se o fundamento é bom. E o fundamento envolve vários fatores, envolve o setor que está inserido, envolve quem são os sócios, quem está tocando a operação, envolve histórico, como que eles se comportaram em outras crises, e envolve o cenário macro, não tem jeito. Quem que se beneficia com juros maiores, quais setores, quem vai se abalar mais, quem que sofre mais com inflação alta. O varejo é um que sofre muito com inflação alta, porque vamos pegar, por exemplo, você faz um carnê ali em 12 vezes de uma geladeira. Eles vão colocar o preço de 2 geladeiras. Beleza, só que vai valer daqui 12 meses vai valer 2 geladeiras. Então eles vão ter lucro pela inflação. Então a inflação corrói o poder de compra no varejo. Então, por exemplo, o Magazine Luiza eu acho que é uma tese ruim. Você não gosta de Magazine Luiza? Não, nesse patamar não. Acho que o varejo em si é algo muito complicado no Brasil. Acho que tem teses melhores. Uma tese que eu mais acompanho é banco. Eu gosto muito de banco, porque o banco ele se beneficia de várias formas, já se provaram em várias crises. E juro baixo, juro alto, eles ganham. Cenário caos, eles ganham. Cenário bom, eles ganham. Na pandemia, eles ganharam. Porque é robusto, é um setor robusto. Gostando ou não de bancos, achando eles malvadão ou não, eles lucram. E aí, Fábio, vamos aproveitar então que a gente entrou aqui nessa questão de mercado. Para quem tá pedindo pra gente falar daqui a pouco mais sobre viés comportamental, a gente pode dar uma passadinha nesse tema também. Mas já que a gente entrou aqui no tema mercado, você falou da tese dos bancos. Me pareceu que você faz referência aos bancos mais tradicionais. É isso mesmo? Você gosta, assim, pensando no investidor, pensando em dividendos, em rentabilidade, em segurança, você entende que a tese dos bancos no Brasil é um bom caminho? Eu gosto dos dois. Eu gosto das fintechs. Também. Mas eu gosto mais dos bancões. Por ter parcerias, por ter trabalhado em vários bancos, eu consigo ler o relatório muito mais fácil para mim. Em que direção que eles estão avançando, qual que vai ser o impacto de crédito, o impacto de investimentos. Eu estou sentindo um feeling. Por exemplo, o Santander vai vir com essa oportunidade de 1.200 vagas. Eles estão olhando para o mercado. O Santander é um banco muito disruptivo. Muitas coisas ele é o primeiro a fazer. Então, é legal. O Itaú, capacidade de gestão é enorme. Capacidade deles de gestão. Capacidade de engajamento deles hoje é muito alta. Então, eu estou olhando também o engajamento deles nas redes sociais. Eu estou olhando como os colaboradores estão se comportando. E a base de LinkedIn me dá um cheiro muito grande para entender se os colaboradores estão gostando ou não da instituição. Então, eu consigo, em bancos, ir muito além para entender se faz sentido ou não apostar nesses bancos. Então, além de eles serem robustos, é um mercado que eu estou muito inserido e acompanhando muito de perto, conversando com diretores, sentindo realmente como que eles estão no mercado, posicionamento, quais áreas eles estão pensando em expandir. Ô Fábio, e Banco do Brasil? Porque aí a gente está falando de um banco que não é privado, né? A gente está falando de um banco que é estatal e que, para além de todos os fundamentos que tocam o setor de banco, especificamente você tem ali um risco político que geralmente os analistas que passam pelos microfones da rádio pontuam.
né? Então, ainda mais em um ano de eleição, sempre pedem para ficar de olho. Banco do Brasil é um banco que te agrada? Pensando na tese, né? Na tese. Sim, sim. O Banco do Brasil, pô, ele é muito barato, né? Comparado com os outros. O mercado já desconta isso. Mas às vezes o mercado descontando é muito arriscado. Eu acho que é muito... Ainda mais no momento de polarização que a gente está. É um momento que a gente sabe que o presidente que assumir, ele vai utilizar, Petrobras, Banco do Brasil provavelmente não vai sair ileso disso. Banco do Brasil, Caixa, momento de juros alto, pô, daqui a pouco vai vir alguém, diminui os juros, corta juros. Então, eu não me sinto tão confortável em Banco do Brasil, apesar de eu achar que ele é barato. Dá para ter na carteira? Dá para ter. Você vai ter um banco barato ali, mas vai sofrer muito volatilidade, que está acontecendo com a Petro mesmo. Tá num setor onde está voando, petróleo lá em cima e fica emperrando por conta de política. Aproveitando que você falou de Caixa, se Caixa abrisse IPO agora, fugia ou entrava? Eu entrava porque se ele tá cabeça de IPO, pô, é porque eles querem mudar algumas áreas. E, pô, a base da Caixa é uma base absurda. Você tem a base da FGTS, assim, colocando pessoas boas lá dentro, eles fazem o que eles quiserem no mercado. Eles têm a base de todo mundo. Todo mundo, qual é o seu banco preferido? É o Banco X, mas também tem conta na Caixa, né? Porque você precisa sacar a FGTS. Não tem como. Então, eles têm os dados de todo mundo. Ou você vê ali o próprio... Aí eu falo do Instagram. O Instagram deles é bombado, o Instagram deles. Ali é muita gente no Instagram deles. Por quê? Porque é o banco do povo. Então, acho que eles abrindo, eles tendo uma cabeça legal ali de como monetizar isso, é um baita case. A questão é essa. A questão é o quanto que o governo vai deixar, de fato, a Caixa ser gerida. E aí eu queria puxar agora para perfil de investimento para cada tipo de banco. Porque você disse que você acompanha bastante, principalmente os bancos tradicionais, que você tá mais... que você gosta mais, né? Você diria que... A gente conversou um pouco antes sobre o perfil da pessoa que quer trabalhar no mercado financeiro, que é uma pessoa que quer, tipo, crescer mesmo muito na carreira, é mais indo para fintech, e o que quer uma coisa mais segura, uma coisa mais pé no chão, vai pro banco tradicional. É mais ou menos esse mesmo perfil pro cara que quer investir nesses bancos? O perfil tá mudando. No início era muito assim. No início eu falo, 5 anos atrás, que também o mercado não... o mercado mudou muito em pouco tempo, né? No início era muito assim. Por quê? Porque quem era aquele cliente mais arrojado, ele saía de banco, porque o banco não tinha tanta opção. O banco não tinha prateleira aberta. Prateleira aberta, eu falo, ele só comercializava os produtos do próprio banco. E aí, ele ia numa corretora, tinha ali vários produtos. Então, esse cliente que era mais arrojado em busca de maiores retornos, já migrava dos bancos. Então, foi criando ali um perfil das corretoras de clientes mais arrojados. Depois que os bancos abriram prateleira, então hoje você tem prateleira aberta em praticamente todos os bancos, eles conseguiram reter mais clientes arrojados. Então, assim, eu vejo que hoje tem perfil arrojado nos bancos, mas muito menos que uma corretora, que para mim na corretora tem muito mais clientes arrojados, estão mais dispostos a conversar sobre o mercado, eles estão mais dispostos a ouvir calls. Então, acho que esse é o perfil. Mas isso vale para o investidor também, para quem está acompanhando aqui a nossa conversa e investe em bolsa e entende que tem um perfil mais arrojado, está buscando crescimento, está buscando uma valorização ali do seu patrimônio. O caminho para isso está muito mais na sua visão, ô Fábio, em investir nos BDRs do Nubank, nos BDRs do Banco Inter, do que propriamente comprar ação do Itaú ou do Bradesco? O mais arrojado, ele tem que colocar em Nubank, em Banco Inter, mas sempre uma parcela pequena. Não, são bancos que o Nubank pode triplicar o tamanho. O Nubank pode, em lucro, em faturamento, lucrar tá fácil. Mas pode crescer muito o tamanho, porque eles têm 59 milhões de clientes. Se eles conseguirem monetizar a base, pô, eles deslancham. Só que eles podem também não conseguir monetizar. E esse risco. Valor tá virando agora, valor muito lá incerto, embaixo. Então. É muito incerto. Então, para mim, a tese deles vale. Só que não todos os ovos lá. A grande maioria da carteira tem que estar ali nos bancos mais tradicionais, que já são mais seguros, já se provaram muito ao longo do tempo.
E aí, eu gosto muito da tese de Itaú e Santander. O BTG também eu gosto da tese. Eu acho que o BTG é um banco muito arrojado. É um banco que faz bons negócios. É um banco que ele olha ali muito para o mercado, vê quem que está crescendo no mercado, eles já olham e já puxam. Então é um banco que eu gosto muito da cabeça deles, do BTG. Ô Fábio, para te ouvir também um pouquinho, a gente falou no começo do podcast, né, sobre Inter, que está negociando hoje pela primeira vez, para quem está ouvindo na quinta-feira, né, as suas ações lá nos Estados Unidos. O que você acha da tese de Inter, né? Uma empresa que chegou aí a ter uma desvalorização quando tinha o seu ativo negociado aqui na Bolsa Brasileira, bem expressivo, o papel saiu aí de patamares de R$70 para ser negociado na faixa de R$10. Você entende que foi um momento ideal, um momento adequado para a empresa brasileira levar as suas ações, levar os seus papéis lá para os Estados Unidos? O time é difícil, né? Porque o time, ainda mais no momento que a gente tá, foi um dos piores times, né? De fato, só que eles já estavam isso sendo negociado e tem toda a burocracia de você passar para lá, mas o time não foi legal para eles. Mas para o investidor em si, pode ser uma oportunidade. Eu acho que tem mais oportunidade ali no Banco Inter hoje do que o Nubank. Em termos de risco-retorno, eu acho que os dois têm risco, mas o Nubank tem para mim muito mais risco e os dois têm um bom potencial de retorno. Então, considerando os dois de risco-retorno, acho que o Banco Inter está um pouco à frente. Ele tem uma base menor de clientes, mas ele monetiza 3 vezes mais a base do que o Nubank, a base de clientes dele. Então, acho que o Banco Inter ele é uma boa aposta para essa parte da carteira mais arrojada. Boa, fala aí, Diego. E aí eu queria perguntar para você sobre Open Finance, né? Um dos temas que mais rodou, né? Principalmente aí no ano passado e tal. Quem que mais se beneficia do Open... Obviamente o consumidor vai se beneficiar muito do Open Finance, mas dentre os bancos, você acha que fintechs como o BTG, como o Nubank, como o Inter, podem se beneficiar mais dessa questão do Open Banking ou do Open Finance do que os bancos tradicionais? Como é que é a tua visão? Com certeza, porque quanto mais você abre o mercado, da onde vai tirar esse mercado? Dos bancões, né? Que eles têm uma base muito grande e uma boa base desassistida. Então, essa base desassistida é onde todo mundo vai atacar. Então, acho que os bancos menores eles têm uma oportunidade de fazer um bom trabalho e conseguir trazer esses clientes. E esse bom trabalho passa por distribuição, porque hoje os bancões que eles têm uma distribuição muito grande, número de agências. Então, é difícil você competir com eles. Você vai competir aonde? Muito em redes sociais, internet, influenciadores. Então, eles têm que saber fazer uma estratégia ali, talvez com influenciadores, em redes sociais, para conseguir conscientizar a população de fazer ali, vamos fazer uma cotação, aqui nesse banco está melhor, sua taxa está alta. Então tem muito espaço. Quem souber fazer bem essa lição de casa sai na frente. Ô Fábio, e aí o Diego trouxe um bom ponto aqui que mais uma vez trago a palavra segurança, mas agora não uma segurança na questão de apostar, de sair do emprego e para outro, mas na questão do banco que você tem conta, né? Se a gente abre aí as redes sociais, não é raro encontrar, e aí eu estou me referindo aqui especificamente e mais às fintechs, pessoas, clientes reclamando de que o celular foi roubado e que aí teve o problema, dinheiro foi sacado, reclamando da segurança das fintechs, nunca mais deixo meu dinheiro parado no banco A, B ou C. Essa é uma coisa que chega para você também, você como um especialista do setor, como que você olha isso, né? Você olha isso com preocupação, você acha que é um processo, essa questão da segurança digital está aumentando nas fintechs, e hoje é realmente a segurança digital menor das fintechs do que dos bancos tradicionais? Sim, os bancos tradicionais, eles têm muita segurança e às vezes até acaba um pouco com a experiência do cliente, dependendo da situação. Então, vou mandar um Pix de um valor baixo e ficar lá travado um tempo, porque está tendo várias confirmações. Se o valor for mais alto, você diz? Isso. Quando você pega ali uma fintech, ele vai acelerar esse processo, que ele está olhando muito a experiência do cliente. Você pega os principais fintechs, eles vendem isso, a experiência, a facilidade. Só que dar experiência e dar facilidade, você abre mão um pouco da segurança, né? Você não consegue ter 100% de segurança e dar velocidade ao mesmo tempo. Então, esse trabalho eles vão ter que fazer, mas é um trabalho natural, porque eles precisam crescer base, eles precisam melhorar a experiência do cliente, porque senão ele não vai sair do banco tradicional.
E aí, melhorando a experiência, entra a caixa e ele consegue ampliar a base de compliance ali, a base de segurança deles. Então, acho que é um movimento natural ali que vai acontecer. Os maiores, Banco Inter, Nubank, eles já têm uma baita base de segurança. Boa. Olha, conversa boa, conversa ótima, passa muito rápido. A gente está na reta final aqui do nosso bate-papo. Diego, pensa bem nessa pergunta aí, que ela vai ser a sua última, que eu vou fazer mais uma. A minha última. Eu queria perguntar da questão voltar para a questão empreendedora, né? Então, você falando do Open Finance, né, que a fintech conseguir encontrar essa lacuna aí, vai se beneficiar. Qual que é a dica que você dá para quem quer criar uma startup no mercado financeiro, criar uma fintech mesmo? Tem alguma dica que você poderia dar para quem quer seguir por esse caminho? Com certeza, Diegão. Tem várias coisas que são legais. Para mim, tudo que eu fiz bastante mentorias nesse processo. É o tal do ser curioso. Você precisa ser curioso, você precisa conversar com pessoas. Você precisa, talvez, entrar numa mentoria, sei lá, num grupo de mastermind. Isso ajuda demais, porque você vai ter pessoas ali que conseguiram alcançar o sucesso. Então, primeira coisa, se cerque de pessoas boas que conquistaram alguma coisa, que realmente fizeram acontecer. Porque de lá você vai sair vários insights, com certeza você vai crescer. O segundo é analisar o setor. Analise, tem diversas pesquisas, dá um Google, você acha muita coisa do setor, você vê qual que são as dores do setor, você consegue também puxar ali. Então, acho que precisa desses dois. Por quê? Porque o grupo de mastermind, ele te dá todas as dicas. Por exemplo, o contador, foi pelo mastermind, tal pessoa foi pelo mastermind. Ele te dá todos os caminhos, te dá um atalho. E aí, não tem o dinheiro para investir num grupo de mastermind. Mentores. Tenha mentores na sua vida, porque esses mentores, eles vão te dar esse caminho, eles vão te dar esse atalho que você precisa para empreender, para você conseguir avançar, porque ideia todo mundo tem. Eu acho que esse campo da ideia é o campo mais fácil até, o campo da ideia. Se tivesse isso, ia ser muito bom. Mas é a execução que muitas vezes falha. Então, um grupo de mentoria, pessoas que conseguiram, para tirar do papel e fazer executar isso, aí que o bicho pega. E aí o grupo... Isso me ajudou muito lá atrás, o grupo de mastermind. Para encerrar, ainda nessa pegada empreendedora, eu queria te ouvir um pouquinho, Fábio, e já agradecendo muito aqui a sua conversa, você ter vindo aqui pessoalmente aos nossos estúdios para a gente gravar, né? Você falou realmente, o papo voou. Queria te ouvir um pouquinho sobre o que falta. O que falta, assim, para você se sentir completo enquanto empreendedor, na sua vida, dentro do seu grupo, né? O Eu Me Banco. Você falou bastante sobre o IPO, que na projeção que você trouxe aqui pra gente pode acontecer em 2025, dobrar o número de funcionários. O que falta assim para você conseguir se sentir completo? Porque me parece, quando você fala de pessoas vencedoras, que você já está nessa prateleira. Você fundou um grupo vencedor, você tem centenas de milhares de seguidores nas redes sociais aí. O que falta para você, assim? Quais são os próximos passos da sua carreira? Vini, eu acho que vai ser... Eu sei o quanto é difícil, desafiador isso, mas é o especialista ser reconhecido pelo cliente. O cara chegar e falar, eu preciso de um especialista de investimentos, que é o cara que vai me ajudar a montar uma carteira melhor, a ajudar a realizar os meus sonhos. Aquele número da pesquisa da B3 aumentar. Eu confio muito mais hoje no meu especialista, no meu gerente. Então, todo o trabalho, ele é para isso. Eu penso muito nesse legado que a escola está deixando. O legal da escola é melhorar a vida dos clientes. Todo mundo que eu treino na minha escola é para o cliente final. Porque os bancos, eles começaram a ter interesse na gente depois que eles viram que os especialistas que a gente treina atendem melhor os clientes e eles conseguem crescer mais, trazer mais clientes. Então, no final das contas, é o cliente final. Então, o meu foco, eu não falo com o cliente final, eu não atendo o cliente final hoje, mas eu estou treinando uma base para melhorar a vida desse cliente final. Então, eu quero que essa base de cliente final aumente muito, eles fiquem muito satisfeitos quando eles tenham um atendimento de um especialista de investimentos.
Ah, que legal, que legal. Você tá construindo uma história muito bonita nesse sentido. Obrigado. Fábio, quero te agradecer muito. Vou começar aqui os agradecimentos por quem já é da casa, por quem é meu parceiro aqui todos os dias trabalhando junto com o Diego. Obrigado, Diego, por mergulhar nesse podcast, nesse episódio. Foi uma conversa e tanto, hein? Foi uma excelente estreia pra mim, eu adorei. Muito obrigado, Fábio, por participar aqui com a gente. Foi um papo excelente, foi muito bom, eu aprendi muito. Com certeza, espero que os nossos ouvintes tenham... nossos telespectadores, espectadores, nossos internautas tenham curtido também. Ah, tenho certeza que curtiram sim. Nós conversamos aqui com o Fábio Lousada, escritor, autor do livro Manual do Investidor Leigo. Conheça as regras do jogo pelo olhar de um especialista, economista e fundador do grupo Eu Me Banco. Fábio, muito obrigado mesmo. Foi um prazer, foi uma honra. Espero que você tenha gostado da conversa, tanto quanto nós. Gostei bastante. Quando quiser eu volto aqui pra gente falar de outros temas, falar de mercado. Tô aqui, tô à disposição. Gostei mesmo. Obrigado, Vini. Obrigado, Diego. Tô à disposição. Ah, a assessora do Fábio tá aqui, a gente já marca para a próxima quarta-feira. O Fábio vai estar de volta aqui. Agenda disputada do Fábio, muito obrigado. Um agradecimento também sempre especial a você, investidor e investidora que acompanhou essa conversa, pouco mais de 1 hora. Muito obrigado, viu, pela audiência de sempre. Você que está nos acompanhando nessa transmissão inédita aqui do YouTube, por gentileza, deixa o seu like, clica aqui no joinha, ajuda demais a gente. Aproveita e se inscreve também aí no nosso canal. Para você que nos ouve pelo Spotify, muito obrigado, viu, pela audiência de sempre. Na próxima semana, nós estamos aqui de novo para a 11ª edição do Mover Voices e, claro, eu conto com você aí do outro lado do fone de ouvido. Até lá. Tchau!